Fala galera, fala meninas, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube e hoje eu vou te explicar a diferença de exercício físico e atividade física. Exercício físico e atividade física, né? Os profissionais, as pessoas falam aí, para emagrecer tem que fazer atividade física e tem que fazer exercício físico. Até eu falo bastante, né, lá no meu Instagram. Enfim, nas minhas redes, mas existe sim uma diferença entre essas duas palavras, entre atividade física, entre exercício físico. Aproveitando aqui, antes da gente começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque cada vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, você vai receber e vai saber que, né, tem um vídeo novo para você assistir aqui no canal. Bom, falando sobre o nosso tema especificamente, a diferença de atividade física, a diferença de exercício físico, né? Às vezes eu também, quando eu falo no dia a dia, eu também acabo não fazendo muita diferença dos termos, né? Acabo usando os dois termos, porque é mais fácil, né? Mais didático para as pessoas, de modo geral, entenderem. Mas saiba que sim, que existe uma diferença entre esses dois termos, tá bom? Tá, João, mas qual que é a diferença, né? O que muda? Então, atividade física para exercício físico. Atividade física é toda e qualquer situação que a gente faz que gera um gasto de energia acima do nosso repouso. E o exercício físico é tudo isso, só que planejado, sistematizado e organizado. Talvez você não conseguiu ainda ver bem uma diferença, mas agora eu vou te especificar, tá? Então, supondo que você vai trabalhar todos os dias a pé. Você vai da sua casa para o seu trabalho caminhando. Só que tem uma semana que choveu muito, tá chovendo muito. E aí você resolve ir de carro, porque afinal tá chovendo, você vai chegar lá toda molhada. Ou no final do seu expediente tem uma pessoa que mora perto da sua casa, vocês começam em horário diferente, mas vocês vão embora no mesmo horário e ela te oferece carona. Ou teve um dia lá que aconteceu algum imprevisto e você não pôde ir a pé porque você saiu em cima da hora e resolveu ir de carro. Então, isso tudo são coisas que interferem na sua atividade física, porque a atividade física ela é alguma coisa que gera movimento, mas só que ela não está organizada, sistematizada, não é uma obrigação, não é algo que você faz. Claro que no processo de emagrecimento isso pode te ajudar muito e é justamente isso que eu quero te falar nesse vídeo, tá? Então a grande diferença é que a atividade física é alguma coisa que você faz para gerar um movimento, né? Que você vai gastar energia acima do nível normal. Então, como eu te dei o exemplo desse trabalho, se você usa, por exemplo, a escada do seu prédio, enfim, qualquer coisa que você limpa a sua casa, varre a sua casa, qualquer coisa que gere um movimento fora do normal, mas ele não está sistematizado, não está organizado, não é toda semana que você faz, não é 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Você faz lá quando precisa, quando acontece. E o exercício não, né? Independente da situação que você tá, do clima, se está chovendo, se está dando sol, se você está triste, se você está feliz, se é longe, se é perto, você tem que fazer, tem que repetir. Então essa é a grande diferença. Os dois fazem você gastar mais energia, os dois consomem, claro, energia para ser feito, mas a diferença é que a atividade física pode ser todo e qualquer movimento que a gente gere, e o exercício físico ele tem uma organização, tem uma progressão, tem um planejamento. Então por isso quando os profissionais falam na TV, a gente vê aí pela internet, né, as pessoas, tem que fazer mais atividade física, tem que fazer mais atividade física. Elas têm uma certa razão, porque sim, você precisa aumentar, né, o seu movimento, precisa gastar mais energia para que você consiga emagrecer. Só que, na verdade, o ideal é claro que toda pessoa faça exercício físico, tenha uma sistemática, tenha uma organização, tenha um planejamento, porque como eu falei, né, se estiver chovendo, se tiver alguma coisa que atrapalhe, você não pode deixar de fazer. Então, a grande diferença e o grande conceito dessas duas palavras é que a atividade física é qualquer coisa que você faz gastar energia, e o exercício físico é aquilo que é planejado, que você tem progressão, que você aumenta a dificuldade e que não faz você estagnar os resultados. E o que o conceito de atividade física, né? O que isso pode te ajudar no seu objetivo de emagrecer? Qual que é a grande dica desse vídeo aqui? E aí eu quero compartilhar um pouquinho da minha rotina, das coisas que eu já fiz, o que eu já testei e o que eu percebi, o que me ajudou muito, né, a ser magro e me manter magro durante todo esse tempo, além do exercício físico, tá? Uma das coisas, eu dei aula presencial, né, em academia de personal trainer durante 6 anos,
mais ou menos 6 anos. Se você acompanhou aí algum vídeo meu, alguma das semanas minhas que eu promovi aqui no meu Instagram e tal, eu contei um pouco dessa história, né, do tempo que era personal e tal. E na maior parte do tempo eu trabalhei na mesma cidade que eu morava, e eu morava bem próximo da minha academia, da academia onde eu trabalhava, né? Desculpa, a academia não era minha, da academia onde eu trabalhava. Então eu me deslocava muito a pé, né? Porque eu tinha alunos geralmente no início da manhã, né? Geralmente as pessoas gostam de treinar cedo, 6, 7, 8 da manhã. Às vezes algumas aulas no meio do dia, né? 11 horas, meio-dia, e aulas no final do dia. E aí, como eu morava muito próximo, eu acabava indo e voltando da academia e me deslocando sempre a pé. E aí, depois de um tempo, eu cheguei até a vender o meu carro, porque eu usava ele em pouquíssimos dias da semana, ou só final de semana. E eu comecei a me forçar a fazer muita coisa a pé, que era próximo da minha casa, né, claro. E então eu passei, na verdade, então essas atividades físicas, essas caminhadas, esses deslocamentos, eles fazem parte da minha vida durante muito tempo. E isso é uma das coisas que tem me ajudado e sempre me ajudou a aumentar o meu gasto de energia total do dia, né? E aí eu construí pequenos mini hábitos, pequenas mudanças de rotina que sempre me deixam ativo e acabam me fazendo bem dentro desse processo. Então, o que eu quero dizer para você? Que você não precisa, óbvio, né, vender seu carro. Mas sempre que possível, então essa é a grande dica que eu te dou, né? Sempre que possível, se você ainda não faz exercício, você tem muito mais obrigação de fazer do que eu tô falando, o que eu tô falando aqui para você agora, que é aumentar o seu nível de atividade, né? Então, o que eu quero dizer? Se você pode fazer um trecho, você sabe que um trecho que você vai fazer de deslocamento pode ser feito a pé, faça esse trecho que você sabe que consegue fazer a pé. Se você mora num prédio que tem elevador, ou você trabalha num lugar que tem elevador, e você sabe que pelo menos 1, 2, 3 vezes na semana você tem condições de subir a escada, seja você pode começar pelo menos descendo, né? Descer é mais fácil, ou subir e descer sempre quando você chega nesse lugar pela escada, faça isso, né? E se você já faz exercício físico, eu tenho certeza que essas pequenas medidas elas vão fazer total diferença, tá? Existem estudos feitos, né? A literatura investiga bastante isso, em estudos que a gente chama de observacional, quando você observa uma população, né? Em que geralmente as pessoas que elas criam esses hábitos, que elas têm esses hábitos de aumentar a atividade física, e aí como eu falei no início do vídeo, né, que não necessariamente é o exercício físico, é a atividade física, a capacidade da gente aumentar esses movimentos que a gente faz no dia a dia, isso acaba se tornando um grande aliado no seu emagrecimento, porque às vezes de besteira, só fazendo essas pequenas trocas aí, às vezes você pode aumentar o seu gasto em 100, 200 calorias por dia, que já é algo extremamente significativo, né? Então, principalmente para você que mora num prédio ou trabalha num prédio que você tem a opção de subir e descer escada, isso faz uma diferença enorme. Como eu falei para você, esses pequenos trechos que você faz a pé, ou se você tem uma bicicleta e você evita usar o carro, isso também vai te ajudar bastante, né? Às vezes no shopping, em vez de subir sempre pela escada rolante, você vai pela rampa. Enfim, essas pequenas mudanças, elas podem ser extremamente importantes nesse seu processo de emagrecimento. Então, se eu fosse você, e a minha dica desse vídeo, que agora você já sabe, né, que existe diferença de atividade física e exercício físico, você aliar os dois, você vai ter um grande resultado, pode potencializar muito o seu resultado, vai fazer o seu metabolismo trabalhar mais, porque ele vai gastar mais energia, então vai se acelerar mais. E essas pequenas mudanças, elas podem ser essenciais, podem fazer total diferença no seu processo de emagrecimento. Então não esquece, se você não faz nenhum tipo de atividade, não faz exercício físico, comece a incluir isso. Isso pode ser a porta de entrada para você começar a fazer exercício físico, essas pequenas mudanças, você vai até se sentir mais condicionado, né? Então às vezes você não consegue subir 3 horas de escada, mas você começa a subir quando está chegando em casa, na primeira, segunda, terceira semana, você já vai ver uma certa diferença, claro. E você que já faz exercício físico, às vezes está meio estagnado, quer dar uma sacudida, né? Quer ir naquele nível além, melhorar um pouco mais, essa pode ser uma grande dica. Então, começar a incluir essas atividades, se você tem a oportunidade,
Comece a incluir, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença no seu emagrecimento.